Dental Clínica, Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Esse programa das quartas-feiras, que vocês já sabem, tem um patrocínio exclusivo da Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas, eu que falo com vocês hoje. E como sempre, hoje eu estou trazendo aqui para nós, depois de muita tentativa, porque o homem é ocupado demais. O homem, eu fui fazer aqui uma espécie de currículo dele, cancelei na metade que não deu para ver tudo. É diretor de não sei de que, é dono de não sei das quantas. Eu só sei que esse homem terminou a faculdade na UFCE, fez residência em cirurgia geral na Santa Casa de Goiânia, também residência de urologia na Santa Casa de Goiânia, e é a nossa estrela da urologia da nossa região. Nós temos o prazer e a honra de apresentar hoje aqui o Dr. Mário Kempis. Por favor, doutor. Eu que agradeço o convite. Realmente as nossas agendas estavam bem complicadas. Teve um dia que você ia receber um título de cidadão açuense, né? Esse título tão honrado. Mas realmente estamos aqui para a gente bater esse papo, conversar e tirar algumas dúvidas, que com certeza vai ser dúvidas de muita gente aí que a gente vai poder ajudar. Não tenha dúvidas, e a lista vai longe, né? Porque o urologista, muitas pessoas, elas pensam que seria só um médico para examinar somente homens. Isso não é verdade, né? Na urologia, lógico que tem trato urinário também nas mulheres, então todas as pessoas precisam disso. Claro que os homens sofrem um pouco mais por causa do que você estava falando até aqui em off, que o câncer de próstata é mais comum do que câncer de mama, por exemplo, em mulheres, né? E nós homens somos mais limitados em procurar médicos, a gente deixa muito para depois. Mas a gente vai falar um pouco da próstata já. Vamos começar falando aqui sobre cálculo renal. Como é que funciona essa coisa de cálculo? O que é que provoca? Como a gente poderia tentar evitar problemas desse tipo, doutor? Isso, voltando um pouquinho atrás, é a questão do urologista, né? Às vezes eu tô no consultório e uma mulher chega, o senhor atende mulher? Sim. O urologista é uma especialidade médica que cuida do aparelho urinário masculino e feminino. Então, se você é uma mulher que você tem rim, que você tem bexiga, que você urina, então você vai ser cuidada pelo urologista, e é a especialidade que cuida do aparelho reprodutor masculino. A gente cuida da próstata, do testículo, do pênis, da bolsa escrotal. Então, nós somos o urologista, que é o mesmo que o ginecologista para a mulher, e a gente divide a parte urinária, tanto do homem como o da mulher. Perfeito. O cálculo renal, Giovanni, é uma massa sólida que se forma no rim por alterações metabólicas na urina. O cálculo renal é uma doença, em grande maioria, mais de 95%, de cunho metabólico e genético. Então é uma doença que você herda dos seus pais. Quando você tiver um cálculo renal, você vai buscar dentro da sua família que você vai ter outras pessoas com cálculo renal, que é uma doença, uma das principais doenças que leva o paciente ao pronto-socorro. Principalmente agora no verão, a incidência de cálculo renal aumenta mais de 30%. E é uma doença muito terrível, porque a dor do cálculo renal, quando a gente faz a escala de dor, só perde para a dor do câncer. As mulheres que tiveram parto normal costumam dizer que a dor do cálculo dói 2 vezes mais do que a dor do parto. Impressionante. É uma dor eminente, que você tem eminência de morte. É uma dor que você não sabe se corre para viver, se corre para morrer, você não sabe se sobe, se baixa, é uma dor terrível. E é uma dor que realmente o paciente costuma a ter isso constantemente. Vem termo que a gente chama de crise renal, tá? E esse paciente que tem esse cálculo, que já teve um cálculo, ele tem que ficar de olho que ele vai ter novamente um cálculo. Daí a importância dele fazer o acompanhamento com o urologista para que a gente descubra esse cálculo em uma fase inicial, quando está dentro do rim, para a gente evitar que esse paciente tenha o problema do cálculo, da dor do cálculo, e tenha outras complicações como as infecções renais que podem matar e muitas vezes até a perca do rim que leva um paciente para hemodiálise. Então, quem tem um cálculo vai ter 2, quem tem 2 vai ter 10, quem tem 10 vai ter 100, quem tem 100 vai ter 1000. Então, você que tem cálculo renal, você tem que ir rotineiramente ao urologista, pelo menos uma vez no ano, para fazer os exames. Tem cálculo? Beleza, vamos resolver esse cálculo para que você não tenha problema. Não tem cálculo? Beleza, próximo ano a gente se vê novamente. Mas é importante fazer esse acompanhamento porque é uma doença crônica e recidivante.
Perfeito. A questão de beber muita água com certeza ajuda para evitar problemas que dilui, né? Isso. As medidas comportamentais, elas ajudam muito em ter mais ou ter menos. Elas não são determinantes para se ter ou se não ter. Se você não tem história de cálculo, não se preocupe, você não vai ter cálculo. Mas se você tem história de cálculo, aí você tem que aumentar a ingesta de líquido, você tem que diminuir o consumo de proteína, de gordura, de sal, tem que aumentar a quantidade de fibra, não pode estar abusando do refrigerante, também a bebida alcoólica, tem que manter o peso, tem que fazer atividade física, você tem que ter uma vida realmente, uma vida regular, uma vida realmente pensando na saúde. Essas medidas não vão também fazer você não ter cálculo, mas com certeza você vai ter menos cálculo do que se você tiver obeso, não tomar água e etc. Então, o que você faz da sua vida vai fazer você ter mais ou menos, não vai fazer você ter ou não ter. Perfeito, entendi perfeitamente. Acho que ficou muito claro. Eu gostaria de entrar agora num assunto mais barra pesada, né? Vamos falar um pouco de câncer de próstata, que é tão comum pelo que você está me falando, né? Tem uma idade que costuma acontecer, alguma coisa que se possa fazer para evitar? Também tem a questão genética, pelo que você nos falou antes. Me fala um pouco disso, por favor. Bom, o câncer de próstata é o câncer mais comum do homem quando a gente retira os cânceres de pele, né? Que é aqueles cânceres que não dá problema, que só dá aquela feridazinha na pele. O câncer de próstata é o câncer mais comum do homem. É um câncer muito mais comum do que o próprio câncer de mama. Então a gente vê que as mulheres se cuidam infinitamente mais do que o homem, e o câncer de mama é menos incidente do que o câncer de próstata. E ele é um câncer totalmente silencioso, ele é um câncer covarde, ele é um câncer que não manda recado, ele é um câncer que não avisa, ele está lhe matando por dentro e você não sabe. Então é importante a gente fazer o rastreamento do câncer de próstata. Em que idade tem que ser feito isso? A gente tem que começar a fazer o rastreamento do câncer de próstata naqueles pacientes que tenham 45 anos e têm história familiar de câncer. Então, você que teve um pai, um tio, um irmão, um primo, você tem que começar a fazer o seu rastreamento a partir dos 45 anos. E também aqueles pacientes da cor negra, o negro mesmo, o africano, aquele negão mesmo. Ele tem que começar a fazer o rastreamento a partir dos 45 anos. A população que não tem história familiar e que não é negra, tem que começar a fazer o rastreamento de câncer de próstata a partir dos 50 anos de idade. E só o rastreamento é que vai nos permitir fazer um diagnóstico precoce, onde a possibilidade de cura desse tumor chega a quase 95%. Eu não falo 100%, porque 100% é uma audácia para o nosso grande Deus, mas a possibilidade de cura é gigantesca. Porém, temos que descobrir o câncer em fase inicial. E só tem uma maneira de descobrir, se o paciente se conscientizar e fazer a sua rotina, que de uma forma geral é anual. E é importante salientar sobre, doutor, o que a gente pode fazer para não ter câncer de próstata? Nada. Não existe nada que você faça, não existe nada que você deixe de fazer que vá fazer você ter ou não ter câncer de próstata. E a gente usa um termo que é um termo equivocado. A gente fala fazer prevenção de câncer de próstata. Ninguém previne câncer de próstata. A gente faz rastreamento, a gente faz diagnóstico de câncer de próstata. Aquele paciente de 6 em 6 meses ao urologista não vai fazer ele não ter câncer de próstata. Vai fazer ele descobrir o câncer de próstata em fase inicial, do que aquele paciente que não vai, que vai descobrir numa fase avançada. Mas o câncer de próstata, os fatores são realmente relacionados com a questão que é imutável, que é a história familiar e a cor negra. Fumar não influencia no câncer de próstata, banco quente de carro, banco quente de moto, beber demais, namorar demais, namorar de menos, ter sexo anal, ser caminhoneiro, nada disso é fator de risco para câncer de próstata. As últimas pesquisas mais atuais está havendo uma relação aumentada de obesidade
e câncer de próstata. Porém, ainda está no berçário, a pesquisa a gente ainda não consegue ter realmente os genes, tá? Até porque também a população aumentou muito a obesidade. Então hoje a gente encontra muito obeso, então isso também vai aumentar tudo, não só o câncer de próstata, mas está se demonstrando uma relação, mas ainda não é, ainda está nível de evidência ainda C, não é nada que a gente consiga dizer. Então os 2 fatores de risco são esses: história familiar e cor negra. Esse tem que redobrar o cuidado, tem que fazer o rastreamento precoce a partir dos 45 anos, o restante a partir dos 50. E outra coisa importante é que eu vejo muito pacientes que vão no consultório hoje e ao ir no consultório e dizer que está tudo bem, parece que ele foi protegido e ungido por Deus, que ele não vai ter mais nada. Entendi. Então ele acaba não fazendo o rastreamento. Ele vai uma vez e não volta mais. E eu sempre brinco, mas não é uma brincadeira, é uma verdade. Garantia de médica de hoje para trás. Nunca de hoje para frente. Quando você faz um tratamento dentário que não tem mais cárie, você diz hoje. Você não diz amanhã. Isso. Né? Então quando o paciente vai no consultório médico, que o médico diz que está tudo bem, tá bem hoje, não amanhã. Isso não serve de garantia para daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Tem paciente que vai no consultório hoje e ele não aparece mais. Ele vai voltar com 5, 6 anos depois, aí tá com câncer de próstata e dizer, eu ia todo ano. Não ia. Né? Então é importante não ir, é ir sempre. Isso é importantíssimo, porque pessoas como eu, por exemplo, que ficam se matando, trabalhar o tempo todo e esquecem da própria saúde, e muitas vezes também porque alguns têm algumas, como é que eu diria, algumas limitações em relação à forma como se faz certos exames. Graças a Deus não é meu caso, mas porque você precisa fazer um toque retal, tem que fazer me fala um pouco desses exames. Isso. O que é que precisaria fazer para descobrirmos essas coisas? Pronto, excelente. Vamos lá. Primeiro, quem não tem tempo de cuidar da saúde vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. Tá. Isso é fato. E cuidar da saúde é muito melhor do que cuidar da doença. Já estou marcando para a próxima sexta. Opa, vou cobrar. Então quem não tem tempo para cuidar da saúde vai ter tempo para cuidar da doença. E quando a doença chega, você tem que parar tudo e acabou. Ponto. E o rastreamento do câncer de próstata, primeiro vamos deixar bem claro. Você vai numa consulta com um urologista, você não vai fazer rastreamento apenas do câncer de próstata, você vai falar da sua saúde como um todo. Então lá a gente vai abordar uma doença na próstata que é muito mais comum do que o próprio câncer de próstata, que é o crescimento prostático benigno, que é aquela doença que fecha o canal da urina e que leva o paciente a ter dificuldade de urinar. Aquele paciente que às vezes acorda 10 vezes à noite para fazer xixi. Imagina uma pessoa acordar 10 vezes à noite para fazer xixi. Meu amigo, não é nem a telecena que é de hora em hora. Então uma pessoa dessa não tem qualidade de sono. Aquela pessoa que vai sair daqui para Natal e tem que parar 4, 5, 6 vezes o carro. Às vezes vai num coletivo e aborrecendo o povo parando. E chega numa situação de ápice de usar uma sonda e tá com aquela sonda no pênis ali, que aquilo ali é o fim. Então nós temos o crescimento de próstata, a gente vai fazer a avaliação sobre o crescimento de próstata, vamos fazer sobre o rastreamento do câncer de próstata, vamos falar sobre a questão da sexualidade. Existe muito homem que tem tabu, que não tratam a ejaculação precoce, que é a principal causa de divórcio do ponto de vista sexual do mundo, é a ejaculação precoce, que é muito pior do que a disfunção erétil. Nós vamos abordar também a questão das DSTs, que hoje a gente chama de ISTs, que infelizmente, Giovanni, é uma doença que vem aumentando muito na população da terceira idade, porque com o advento das medicações para disfunção erétil, né, o tal dito cujo Viagra, o Cialis, o Eleven e tal, tem muito idoso voltando a namorar, mas eles voltam a namorar com aquele conceito que eles tinham de 30, 40, 50 anos atrás, que não usava camisinha. Então acaba pegando doença e levando doença para uma avózinha, ou às vezes até uma bisavó. Então o que mais a gente pega hoje é paciente idoso com AIDS, é paciente idoso com sífilis, é paciente idoso com gonorreia. Então a gente vai abordar de uma maneira geral, a gente vai abordar a questão, vamos tomar medicamento para potência, qual o melhor medicamento para você? Então a gente não vai falar só sobre o câncer de próstata, a gente vai falar sobre a saúde do homem de uma maneira geral. Isso é a importância do urologista. Dentro do rastreamento do câncer de próstata,
você vai passar por uma anamnese, que é aquela conversa que a gente pergunta, vai e tal. Você vai fazer o toque retal, que é um exame que você não vai pagar nada, que ele faz parte da consulta. Então, quanto é que cobra para fazer um toque? Não existe. Você vai para uma consulta. É um exame rápido, indolor e não vicia. Não tem que ter medo que o toque retal não vicia. É muito rápido. Tem paciente que chega, doutor, já acabou. Diz, quer que eu faça de novo? Não. Então, é um exame bem tranquilo. E esse exame com a anamnese, a gente complementa com um outro exame, que é um exame de sangue, que se chama PSA, que significa antígeno prostático específico, que é uma glicomolécula produzida exclusivamente pela próstata, que quando ela está alta, sugere que esse paciente tenha algum problema na próstata, não necessariamente câncer. Se você tem um PSA alto em casa, não se desespere, eu estou com câncer. Não, tem outras doenças que podem subir o PSA e não ser câncer, tá? Então, quando você tem um toque alterado ou um PSA alterado, aí a gente vai dar seguimento na investigação. Aí a gente pode fazer uma ressonância nuclear magnética para ver se tem alguma área suspeita de câncer naquela próstata. Se tiver uma área, a gente solicita a biópsia, porque o único exame que bate o prego e vira a ponta e diz se você tem ou não o câncer de próstata é a biópsia de próstata. Não é toque, não é PSA e não é ressonância. É a biópsia. Fez a biópsia vai dizer se você tem ou não câncer de próstata. Ponto. Então, você vai fazer esse screening. Você vai para uma consulta, lá a gente não vai falar só sobre câncer de próstata, vamos falar de sua saúde de uma maneira geral. Vamos fazer o toque retal, que faz parte da consulta, e vamos pedir alguns exames, principalmente o exame de sangue. Tá tudo beleza, até daqui a um ano. Tem alguma coisa alterada, a gente vai dar seguimento, que pode ser feito a ressonância. Às vezes a gente abre um pouco mão da ressonância para aqueles pacientes que não têm um poder aquisitivo bom, porque às vezes a ressonância confirma a necessidade da biópsia, às vezes o paciente vai ter que fazer a biópsia, às vezes ele não tem a condição financeira de fazer a ressonância e a biópsia, então a gente já opta em fazer a biópsia pela questão econômica, para economizar aquilo ali. Aí a biópsia realmente vai dizer que sim ou que não. Se tiver, você está condenado? Não, de hipótese alguma. Existem alguns cânceres em fase inicial que a gente pode fazer hoje, que é o que a gente chama de vigilância ativa, que é não fazer nada, é acompanhar, é estar vendo aquele câncer de perto e vendo se aquele câncer vai virar bicho ruim ou não. Porque não é todo câncer de próstata, Giovanni, que vira bicho ruim. Não é todo câncer de próstata que vai matar. Tá? Muitos cânceres de próstata, você vai morrer de raiva, você vai morrer de um choque, vai morrer de uma diarreia, de uma queda, de uma caganeira. Você não vai morrer do câncer de próstata. Então, a gente pode fazer o acompanhamento em alguns tipos, elas não é para todos. A gente tem que ver o tipo de câncer, ver o paciente, ver PSA, tem vários fatores aí. Mas podemos fazer vigilância ativa. Se for um câncerzinho mais perigoso, pode ser feito a cirurgia, que hoje a gente tem a cirurgia convencional, que é a cirurgia aberta, cortada. Temos a cirurgia laparoscópica, que é o que a gente faz hoje no nosso meio. E tem a cirurgia robótica, que infelizmente ainda não está disponível no nosso estado. E também pode ser feito a radioterapia. Tá? E dentro da radioterapia existem vários tipos de radioterapia. Então, o arsenal terapêutico é imensurável, mas não se vai usar isso se a gente não puder fazer o diagnóstico de forma precoce. Adequada. Então, se não diagnosticar precocemente, amigo, você não vai fazer nada disso. Você vai para umas injeçõezinhas na barriga de 3 em 3 meses que não vai lhe curar, vai tentar controlar o tumor, né? Para que você viva mais, mas vai viver com a doença e viver sofrendo. Essa situação dos exames, a gente não teria isso aqui em Açu, né? A ressonância, por exemplo, teria que ser feita em Natal, é isso? Isso. Mossoró faz? Não. Faz. Mossoró, nós temos aqui em Mossoró e em Natal a ressonância, mas vamos lá, não é obrigatório fazer a ressonância. Se a gente tem uma forte suspeita, a gente já pode passar para a biópsia. Se a gente tem uma suspeita fraca, a gente pede a ressonância. Mas existem também as questões financeiras que nos faz fazer realmente a biópsia prostática. Precisando de biópsia se faz aqui em Açu também? Não, também não faz. Nós fazemos em Natal ou Mossoró. Tá, infelizmente não existe a biópsia aqui em Natal, aqui em Açu. Eu estou falando um pouco além já, mas é exatamente para a gente saber em todos os possíveis, né? Isso, os possíveis casos. Exatamente. Doutor, tem uma infinidade de outras coisas para a gente conversar.
Eu acho que a gente vai precisar, eu vou chamá-lo outra vez. um segundo momento, que o homem conhece demais. Eu queria saber o seguinte, nós temos, você falou sobre as doenças sexualmente transmissíveis, que agora é IST, é isso? As ISTs, porque doença sexualmente transmissível é quando você tem a doença. Tá. E você às vezes não tem a doença, mas você tem a infecção. Tá. Então é infecção sexualmente transmissível. Por exemplo, você tá. pode ter AIDS e não está doente. Sim. Então não é uma doença, é uma infecção sexualmente transmissível. Tá perfeito. E a doença é uma fase posterior. Entendi. Então se mudou a essa nomenclatura de DST para IST, Entendi. infecção sexualmente. Entendi. Porque você tem uma infecção por herpes, mas você não tem a doença da herpes, mas Entendi. você tem a infecção. Entendi. Isso. E nesse caso, uma forma fácil de se prevenir seria o simples uso da camisinha, que as pessoas, como você falou, principalmente da terceira idade, tendem a não querer utilizar hábitos antigos e tudo mais, imaginando que ainda estão vivendo num mundo sem doenças, né? Isso é o que tem gerado em pessoas um pouco mais idosas essas doenças, se tem sido realmente comum, ou pelo menos essas infecções. A primeira coisa assim, tudo que a gente faz é remediar, tá? Então, pronto, a primeira coisa que se tem que ter, assim, vamos viver num mundo fictício. Tá. A primeira coisa que a gente tem que diminuir ou acabar se chama promiscuidade, que é aquelas pessoas que relacionam com várias pessoas, né, que não tem parceiro fixo, que sai uma noite, às vezes fica com 2, 3 pessoas, ou numa semana fica com 4 ou 5, fulano pega Beltrano, Beltrano pega Ciclano. Primeiro o risco é a promiscuidade, Certo. porque o preservativo, ele não é garantia. Certo. Primeiro que existem algumas doenças que são transmissíveis mesmo com o preservativo, que é o HPV, que é aquelas verruguinhas genitais, que leva ao câncer de pênis e leva ao câncer de colo de útero, que o câncer de colo de útero na mulher é o quarto principal câncer da mulher e está 98% relacionado com o vírus do HPV e não tem camisinha que proteja isso. Então você usando camisinha você ainda está suscetível a realmente adquirir doença, que a camisinha não protege, o HPV é uma delas. E também existe a possibilidade das perfurações da camisinha, existe a possibilidade das rompituras das camisinhas, né? E às vezes você vai perceber só tardiamente. Então a camisinha, ela não é uma garantia para nada, ela é uma situação que você tem que utilizar para você diminuir o risco, mas você não vai ficar imune. Perfeito. Então se a gente for falar realmente, a melhor conduta é evitar a promiscuidade sexual. Perfeito. Doutor, eu quero lhe convidar para a gente já está chegando no final e eu gostaria de lhe convidar para uma outra visita nossa, né? Não tiramos todas as dúvidas, não, e eu tenho certeza que os ouvintes também não. Eu gostaria que você deixasse seu recado final, seu telefone também. Tu estás atendendo aqui em Açu, na Viver, na sexta-feira, não é assim? Isso. Esse programa vai rolar em 5 cidades diferentes: Alto do Rodrigues, em Angicos, em Itajá, em Campo Grande e em Açu, em 2 rádios em Açu. Então acho que ficou todo mundo muito querendo te conhecer melhor, os que não te conhecem, né? Bem conhecem da tua fama. Então, por favor, faça suas considerações finais para que a gente possa pensar também no segundo programa. Com certeza. Giovanni, eu que agradeço o convite. Eu acho muito legal a gente poder conversar, poder falar. Tem alguém em casa que escutou, se ligou nisso e vai fazer diferença amanhã, que vai procurar o médico. Isso é importante. Se a gente conseguir uma pessoa que mude o conceito com essa nossa conversa aqui, é excelente. Eu atendo na região toda, né? Eu atendo... começo atendendo em Macau, atendo em Pendência, atendo no Alto Rodrigues, atendo aqui em Açu, Macau, Pendência, Alto Rodrigues e Ipanguaçu, e aqui são em clínicas privadas, mas eu atendo no centro clínico médico aqui de Açu, através da prefeitura, atendo 100 pacientes por mês, e também estou no hospital geral, o hospital regional aqui de Açu, fazendo as cirurgias aqui em Açu, operando aqueles pacientes. Então eu estou bem aqui, minha família é daqui, eu amo aqui, estou aqui sempre e estou à disposição da pessoa que realmente precisa de um urologista, me ponha com todo o desejo de poder ajudar. Muito bom, é bom saber que profissionais do seu gabarito voltaram para a terrinha, né?
e a gente tem à disposição aqui nossa. Pessoal, um forte abraço, até a próxima quarta, fiquem com Deus. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.